Muito bem, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um estudo bíblico da Arca. Essa série que nós estamos estudando fala a respeito de Davi, os erros e os acertos de uma pessoa segundo o coração de Deus. A gente ouve muito a respeito de Davi nos cultos, em outros estudos que você, de repente, já até teve a oportunidade de aprender. Muita gente vê Davi meio Capitão América, para ser bem sincero, mas ele era um ser humano como você, como eu, e assim como nós, ele tinha grandes qualidades, mas também tinha alguns defeitos e cometeu alguns erros. Não é transformar Davi num vilão, a ideia não é essa, mas mostrar que uma pessoa segundo o coração de Deus não é necessariamente uma pessoa perfeita, mas ao contrário, é uma pessoa que tem um coração que agrada ao Senhor. E todos nós podemos ser, então, pessoas segundo o coração de Deus, desde que a gente entenda como que o coração de Deus funciona. Amém? Falando a respeito de Davi, a gente viu na semana passada que tem alguns livros que contam bastante a respeito da história dele, desde o momento em que ele aparece a primeira vez, como pastor de ovelhas, até o fim da sua jornada como rei. E é exatamente essa trilha que nós estamos seguindo. Então a gente viu Davi como pastor de ovelhas, que foi exatamente onde tudo começou. E hoje a gente dá sequência falando da segunda fase de Davi, que é a fase guerreiro. Amém? Então, só para dar sequência, a gente viu que Davi, ele não nasceu rei, Diferente do que algumas pessoas podem imaginar, Davi, ele recebeu a unção de Deus ainda muito jovem. E aí tem uma coisa muito interessante, porque essa fase de guerreiro, ela começa exatamente no momento em que a unção de Deus cai sobre a vida de Davi. E se a gente fosse olhar todos os principais eventos desta fase de Davi como guerreiro, a gente pode destacar pelo menos 5 grandes eventos que estão registrados aí em 1 Samuel, no capítulo 16 até o capítulo 18. Então começa com a unção de Davi, claro, mas depois a gente vê na sequência Davi entrando em batalha contra Golias, e graças a Deus ele vence de uma maneira sobrenatural. Depois a gente vê uma série de conquistas e consequências dessas conquistas na vida de Davi. Depois a gente vê nessa fase guerreiro Davi casando com Mical. Mical era uma das filhas de Saul. E logo depois, no último momento dessa fase guerreiro, Davi é obrigado a fugir. E hoje a gente vai passar por esses 5 pontos dessa fase guerreiro e ver como que Davi agiu e reagiu diante de todas essas circunstâncias. Começando com a unção de rei, a gente vê pelo menos 4 grandes verdades inseridas nessa questão da unção que Deus derramou sobre a vida de Davi para ele ser rei. Em primeiro lugar, é uma escolha da parte. Não dá para ter ponto de vista. Davi foi uma escolha de Deus. Assim como você. Você também é uma escolha de Deus. Tem bilhões de habitantes neste planeta, mas Deus te escolheu. Deus quis você para que você pudesse ajudar pessoas, falar do amor dele, estender a mão para quem está necessitado, com os seus recursos, com aquilo que você puder oferecer ao Senhor. Tudo isso porque Ele te escolheu
né? É engraçado porque uma vez Jesus disse, né, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e designei vocês para que deem fruto e esse fruto permaneça. Então, você é uma escolha de Deus. Isso é lindo. Assim como Deus escolheu Davi para uma missão e um propósito, Deus também escolheu você. Amém? Continuando, esse ponto de vista que a gente tem a respeito da unção de Davi mostra que Davi era uma opção humanamente improvável, né? Não tinha, humanamente falando, condição de Davi ser escolhido rei. Ele não tinha nem idade para ir para o campo de batalha, né? Então imagina, era tão jovem que nem ser soldado Davi poderia ser, né? Então, do ponto de vista humano, ninguém escolheria Davi. Ninguém escolheria Davi, né? Mas Deus não leva em consideração os critérios humanos. Deus pensa diferente. Independente se Davi tinha idade ou não, se Davi tinha antecedentes que davam para ele credenciais para ser rei, né? Independente de qualquer coisa, Deus derramou a unção de rei sobre a vida de Davi. Amém? Continuando, então esse foi o segundo aspecto. O terceiro, a unção de rei sobre a vida de Davi, é exatamente uma demonstração dos critérios que Deus usa para escolher uma pessoa, né? Quando Samuel chegou na casa de Saul, Deus não disse muita coisa, só falou o seguinte: você vai lá e dentre os filhos de Jessé, eu vou escolher um para ser rei. Então Deus não falou, não deu nenhum spoiler para Samuel, simplesmente falou: vai lá, enche o chifre de azeite que você vai ungir um novo rei no lugar de Saul. Como Deus não falou o nome, né, passou o primeiro filho de Jessé, e aí Samuel pensou: opa, deve ser esse aqui, né? Esse aqui tem pinta de rei, porte de rei, esse aqui não tem como Deus falar não. E aí Deus fala não. Chega para Samuel e fala: não, Samuel, você olha o exterior, mas eu olho o coração. Então o critério de Deus não tem a ver com aparência, com capacidade física, intelectual, financeira, né? Essas coisas têm suas vantagens? Tem, se Deus quiser usar isso. Mas se Deus também não quiser usar isso, não tem vantagem nenhuma. Então, a verdade é que os critérios de Deus são espirituais, acima de tudo. Então, não depende de nenhum tipo de retrospecto, de nenhuma nenhum momento humano. O critério de Deus é espiritual e ele sempre vai olhar para o coração, né? E aí acho que a grande pergunta que a gente pode fazer olhando para essa situação é: se Deus olhasse para o nosso coração, o que será que ele encontraria, né? No coração de Davi, Deus encontrou os sentimentos e as motivações que ele esperava que um homem de Deus tivesse. E como que está isso em nós, né? Será que a gente tem os sentimentos, as motivações, o desejo completamente inclinado para Deus? Será que se Deus olhasse para o nosso coração, o que será que ele encontrar o mesmo coração que ele encontrou em Davi? Está aí uma coisa para a gente pensar, está aí uma coisa para a gente analisar, né? Continuando, em último lugar, a gente vê que a unção de rei sobre a vida de Davi foi uma demonstração da onisciência de Deus. Com certeza, Samuel voltou para casa sem saber muito bem por que Deus fez isso, né? Não entendendo direito as razões pelas quais o Senhor optou por Davi, né? Talvez ele voltou coçando a cabeça branca e falou assim: meu Deus, o que tem de propósito nisso, né? Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não entende, mas o fato é que Deus, ele é onisciente,
ele sabe de coisas que a gente não sabe. Ele entende de coisas que a gente não entende. Então não adianta querer achar que Deus vai explicar as coisas para a gente, porque a gente não vai entender mesmo, né? Ela pode até querer explicar, mas será que a gente, na nossa limitação humana, conseguiria entender? Talvez não, né? Mas quando a gente não entende, eu acho que o melhor de tudo é confiar. A gente não entende, a gente não consegue imaginar o que tem por trás disso tudo, mas quando a gente confia, quando a gente acredita, a gente pode descansar em Deus, sabendo que está tudo sob o controle dele, graças a Deus por isso. Amém? Na sequência, na história de Davi, a gente vê que ele foi ter que encarar o gigante Golias, né? E aqui tem uma coisa interessante, né? Quando a gente vai nas escrituras e vê a respeito de Golias, Golias tinha algumas características, né? Ele era um filisteu, ele era um estrangeiro, né, de uma cidade chamada Gate, e as escrituras dizem que ele tinha quase 3 metros de altura, né? Então era enorme, né? Era acima dos padrões aí dos jogadores da NBA, né? 3 metros de altura, né? Era realmente um gigante, uma vez que os israelitas eles não tinham tanta altura assim, né? Acredita-se, não sei se isso é possível comprovar ou não, mas que a estatura média de um guerreiro israelita daquela época fosse de 1,60 m, talvez. Então, você vê, né, um gigante quase o dobro de um soldado de Israel, né? Pensando assim. Golias usava um capacete de bronze e uma couraça de escamas também de bronze que pesavam cerca de 60 quilos. Então, além de ter quase 3 metros de altura, é possível acreditar que Golias era forte, fisicamente falando. Tinha capacidade, força para entrar num campo de batalha levando uma couraça de 60 quilos. Gente, 60 quilos não são 6 quilos, é muito quilo, né? E estava lá Golias com aquela couraça de bronze, protegendo o seu peito de 60 quilos, mostrando que além de alto, muito provavelmente ele era bastante forte, né? Continuando nas escrituras, a gente vê que ele usava caneleiras, que também eram de bronze. Ele tinha um dardo de bronze que ele levava sobre os seus ombros. A ponta da sua lança, que também era de bronze, né, pesava aí cerca de 7 quilos. Então imagina, né? Além do dardo, de escudo, de espada, né, ele tinha aí todo esse aparato, né, de armadura que fazia dele um grande guerreiro, que fazia dele alguém que entrava no campo de batalha seguro de que poderia lutar com qualquer pessoa, né? Esse era Golias, o filisteu, né? E por falar em filisteu, esses inimigos de Israel que estavam o tempo todo afrontando Israel e querendo tirar proveito, né? A gente vê na história que os egípcios, eles chamavam os filisteus de os povos do mar, porque eles não eram nativos de Canaã, não eram nativos da Palestina. Eles vieram do Mediterrâneo, se colocaram ali no litoral de Canaã, ocuparam 5 cidades-estados, das quais uma delas é Gate, que era a cidade de Golias, e eles tinham um objetivo, que era possuir o máximo possível da terra de Canaã. E quem estava ocupando a terra de Canaã? O povo de Israel. Então, o conflito entre os filisteus e Israel era por conta da posse da terra. Os filisteus queriam
desapossar o povo de Israel, tirar a herança, a promessa de Deus das mãos dos israelitas e ficar para eles. Então todas as lutas ali tinham como intenção conquistar território, tirar o povo de Israel de Canaã para que a terra ficasse somente para os filisteus. E acontece que os filisteus, eles eram, do ponto de vista tecnológico, muito mais avançados que os israelitas. Só para você ter uma ideia, eles tinham um desenvolvimento naval, né? Navios que podiam explorar toda a costa, explorar o comércio costeiro, dado que eles estavam ali no litoral. Essa era uma vantagem que eles tinham, né, de poder trazer produtos de fora, de comercializar, de prosperar, uma vez que dava para fazer negócios com outros povos. Além disso, eles tinham um desenvolvimento muito interessante da sua própria arquitetura. Eles conseguiam fazer casas que eram razoavelmente confortáveis para o filisteu daquela época. Você deve estar vendo aí nessa imagem um exemplo de uma das casas que os filisteus, a gente acabou de falar do barco, tem agora a casa. Além desse aspecto da arquitetura, os filisteus também tinham desenvolvido técnicas de manuseio de cerâmica. Aí você vê o exemplo de um jarro trabalhado pelos filisteus. E também os filisteus, eles eram muito hábeis na metalurgia. Então eles dominavam o manuseio do bronze e também o manuseio do ferro. E aí tem uma coisa interessante, porque as escrituras dizem que o povo de Israel, eles não tinham autonomia para amolar seus instrumentos agrícolas. Eles eram obrigados a ir até a terra dos filisteus, e os filisteus é quem amolavam suas enxadas, suas ferramentas, porque nem isso o povo de Israel tinha. Então, os filisteus, eles eram, desse ponto, um pouco mais avançados tecnologicamente falando do que o povo de Israel. Então, podiam fazer armas, instrumentos agrícolas, podiam fazer um monte de coisas, uma vez que eles tinham experiência com o trabalho de bronze e também de ferro. Então esses eram os filisteus, e eles estavam ali acampados num vale, que era o vale de Elá. Você deve estar vendo aí uma imagem, essa é a imagem dos dias de hoje, mas você vê que é um vale bem amplo, né? Nesse momento essa imagem mostra que é um lugar bem bonito, inclusive, né? Tem aqui algumas coisas, né, verdes. E foi neste lugar que Davi enfrentou Golias. E é interessante porque Davi foi para essa batalha, não foi a convite, não foi recrutado nem nada, né? O pai dele chegou e disse assim: olha, você precisa ir para o acampamento, levar suprimento para os seus irmãos, né? E aí Davi foi. Então, aí tem uma coisa curiosa, né? Os filisteus, eles estavam avançando cada vez mais dentro do território de Israel, que essa região já pertencia a Judá. Tanto é que Davi saiu de Belém, que era a cidade onde ele vivia com a sua família, e caminhou até o campo de batalha, sinal de que não era tão longe assim, né? Dava para você fazer uma caminhada até o campo de batalha. Então a guerra estava perto da casa de Davi, da cidade, da sua família. Então era crítico. Se o povo de Israel perdesse aquela batalha, os filisteus iam conquistar cada vez mais territórios. Então tinha uma preocupação de garantir que os filisteus não avançassem. E estava lá no acampamento Davi para levar então suprimentos para os seus irmãos. E foi nessa que ele ouviu, né, o gigante Golias, já há 40 dias afrontando o povo de Israel, falando para o povo de Israel de dia e de tarde: e aí, tem homem para me enfrentar em Israel?
Porque é o seguinte, se você me enfrentar e ganhar, todos os filisteus vão ser seus servos. Agora, se você me enfrentar e perder, já viu, né? A gente vai dominar tudo aí, né? E por 40 dias, o povo de Israel ficou acovardado diante daquela situação, sem poder agir, sem poder tomar posição. E o que é interessante nisso? Que quando Davi chegou lá, tinha um prêmio, né, para quem vencesse o gigante, né? Pessoa que vencesse ia ser isenta dos impostos, não ia pagar imposto nenhum. Além disso, além de não ter que pagar imposto, né, seria genro do rei, né? E quando Davi viu o tamanho do prêmio, ele se animou, quis saber o que era, quis saber se era desse jeito mesmo, e aí ele se apresentou diante de Saul. Claro que Saul olhou para Davi e falou assim, Davi, você não tem condição, né? O homem lá é guerreiro, você nem idade de repente para estar aqui você tinha, né? Mas aí Davi contou uma história, né? Disse, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, né? Já veio um urso, já veio um leão tentar pegar umas ovelhas, eu fui para cima, né? Salvei as ovelhas, venci o leão, venci o urso, e com certeza eu posso vencer esse filisteu aí, né? E claro, né, que não sei se Saul comprou a história de Davi ou não, se ele acreditou no que Davi estava falando, ou se de repente por não ter opção, né, como ninguém se apresentou, só tem ele mesmo, Saul falou, então vai lá, né, pega aqui a minha armadura e luta contra esse gigante. O interessante é que Davi até tentou usar a armadura de Saul, né? Colocou lá todas as peças, todos os componentes, mas não tinha jeito, né? Não conseguia nem andar, e ele falou assim, não vou com isso aqui não. E aqui a gente vê um dos maiores acertos de Davi nessa fase de guerreiro, né? O que aconteceu? Davi fez duas coisas que certamente foram as coisas mais certas que ele poderia ter feito. A primeira coisa, Davi se muniu de fé. Porque ele falou o seguinte, olha, assim como Deus me deu graça, me ajudou, e eu venci o leão e venci o urso, eu também vou vencer esse filisteu. Então, aquelas palavras são palavras de um homem de fé, de um homem que acredita que, independente da capacidade do inimigo, do poderio do inimigo, Deus estava com ele. E Deus entraria com ele naquele campo de batalha e Deus daria vitória para Davi. Então, um ato de fé, né? A fé estava ali armando o coração de Davi para entrar naquele campo de batalha, sabendo que Deus estaria do seu lado. E a segunda atitude, né, que mostra um grande acerto de Davi, é que ele foi atrás de uma estratégia, né? Ele foi até o riacho, pegou 5 pedras lisas, colocou lá no seu bolso, e voltou para o campo de batalha, porque como pastor era importante que Davi tivesse uma boa pontaria. Porque para pastor afugentar os predadores, era importante que ele pudesse ter uma funda, mirasse ali na cabeça do predador, do lobo, do urso, do leão, de quem quer que seja, e espantar a fera para não levar as suas ovelhas. Então, boa pontaria, com certeza Davi tinha pela experiência no campo cuidando de ovelhas. E aí ele percebeu, né, e eu não sei se foi naturalmente que ele percebeu, se foi o Espírito de Deus que falou para ele, pode ser um pouco dos dois, ou sei lá, né, não dá para dizer muito, mas tinha uma vulnerabilidade na armadura de Golias. E Davi explorou exatamente essa vulnerabilidade, mirando, né, ali no buraco que tinha do capacete de Golias, e acertou uma pedra na testa, e o gigante, bum,
caiu de cara no chão, né? E aí as escrituras dizem que Davi correu na direção de Golias, tirou a espada de Golias, cortou a sua cabeça. E aí você imagina, né, os filisteus vendo que um garoto matou um gigante de 3 metros de altura, os caras ficaram desesperados, saíram correndo. Aí o povo de Israel atrás para pegar os filisteus, e Deus deu para Davi uma grande vitória, né? Porque Davi levantou a cabeça do gigante e aí não teve para ninguém, né? Todo mundo ficou sabendo dessa grande conquista que Davi obteve. E aí a gente vê que daí para frente vem uma série de conquistas e uma série de consequências desta fase de guerreiro de Davi. A primeira coisa é que aonde Deus levava Davi, aonde Davi entrava, de batalhas que ele precisava travar, Deus dava vitória contra os inimigos. E Davi foi ganhando experiência no campo de batalha, foi ganhando maturidade e foi ficando cada vez mais perito na guerra, né? Na sequência, a gente vê também que essa fase de guerreiro trouxe uma profunda amizade entre Davi e Jonatas, né? Jonatas era o filho de Saul, consequentemente herdeiro do trono, mas de alguma forma Jonatas via em Davi a unção de Deus. E esta unção levaria Davi para o trono. Então, Jonatas não tem ciúmes de Davi, não tem inveja de Davi. Outra coisa, a gente vê nessa fase a inveja de Saul, né? Saul tinha muita inveja de Davi. Por quê? Primeiro porque Davi tinha o Espírito de Deus e o que sobrou para Saul foi um espírito maligno. Segundo que Saul via que realmente o Senhor era com Davi. E o Senhor já não era mais com Saul. Saul via que Davi conquistava e ganhava o respeito do exército, o medo dos inimigos, a admiração das pessoas. E isso dava muita inveja para Saul. Saul ficava inconformado com isso. Só que ele tinha medo, na verdade, de Davi, né? Porque sabia que Deus era com Davi. E outra consequência que a gente vê é que Davi, por conta de todas as vitórias que Deus dava para ele, Davi ganhou fama e ganhou também reconhecimento, né? Os inimigos sabiam quem era Davi, o exército sabia quem era Davi, o povo confiava que se Davi estava na empreitada, na luta, no campo de batalha, com certeza Deus daria vitória, porque Deus era com Davi. Então, nessa trilha de eventos na fase guerreira, a gente vê que Davi conquistou muito, foi muito bem sucedido, porque Deus era com ele. Amém? Continuando, a gente vê aí nessa fase que Davi se casa com Mical, a filha de Saul. Como ele tinha conquistado a vitória sobre Golias e havia um prêmio, então de certa forma ele estava ali para saber, aí será que eu vou ganhar um prêmio, né? Só que o casamento daquela época implicava que o noivo ou a família do noivo pagasse um dote para poder casar com a filha, né, de qualquer pessoa. E Davi, por ser de uma família humilde, não tinha condição de pagar dote para ter a filha de Saul, né? Tanto é que aquela que havia sido prometida como prêmio foi casada com outro homem. Mas Saul tinha uma filha chamada Mical, que as escrituras dizem que ela gostava de Davi, que ela amava Davi. E aí quando o rei ficou sabendo disso, falou assim, eu tenho um plano, né? Vou fazer Davi correr um risco de morrer, né, para pagar esse dote. E se os filisteus matarem Davi, meu sangue não está na minha mão, né? Deus vai ver que não tive nada a ver com isso, né? Olha só
como que Saul era maldoso, né? E é engraçado porque Saul faz chegar aos ouvidos de Davi que tinha um prêmio, que tinha uma forma, na verdade, de ele conseguir pagar o dote, que era trazer 100 prepúcios de filisteu. E aí Davi falou assim, só isso? Tranquilo. Né? E as escrituras dizem que Davi foi lá e trouxe 200 prepúcios, né? O dobro. Né? E aí pagou o dote. E aqui certamente a gente vê um grande erro de Davi nessa história toda. E talvez você, né, vai pensar, não é assim. Ou algum pregador vai dizer, não, como assim? Né, você está equivocado, não foi um erro de Davi. Mas, gente, pensa um pouquinho. Davi precisava casar com a filha de Saul? Que benefício esse casamento traria para Davi? Era da vontade de Deus que Davi casasse com a filha de Saul? A gente vê que Davi não consulta a Deus, que Davi não busca uma direção, ele se empolga com a chance, vai lá e traz aquele dote deplorável, aquela coisa, né, absurda de matar pessoas, né, tirar o prepúcio dos homens para levar para o rei, essa uma coisa, né, desprezível. Será que Deus queria essas coisas na vida de Davi? Davi precisava disso? Que benefício Saul poderia dar para Davi? Será que a promessa de ser rei passaria por uma situação na qual Davi casaria com a filha de Saul para ficar mais perto do trono? Claro que não. De jeito nenhum. Tanto é que essa moça casou com Davi, mas ela não teve nenhum filho com ele, porque ela era estéril. Né? E não é a culpa dela ser estéril. Mas o fato aqui é que Davi não precisava ter casado com nenhuma filha de Saul. Davi não precisava ter esse tipo de aliança com Saul, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus. E o que Deus tinha para Davi não ia passar por caminhos na qual Saul estava lá para poder ajudar, porque Saul não podia ajudar nada, não podia ajudar Davi, não era através de Saul que Davi seria o futuro rei de Israel. Então foi um grande erro. E aqui vale uma reflexão nossa, no sentido de que Deus faz promessas para você, Deus faz promessas para mim. E às vezes a gente acha que para viver essa promessa, a gente tem atalhos na nossa vida que vão nos levar a chegar mais rápido. Só que não. Se Deus tem uma promessa para você, tem um caminho para essa promessa. E não adianta querer antecipar, não adianta querer encurtar, porque não vai dar certo. Então, cada passo que você dá em direção da tua promessa, consulte o Senhor. Veja se realmente Deus está te guiando nesse novo passo, nesse próximo passo que você está dando. Porque de repente você pode estar querendo, no fim, fazer uma aliança com seu próprio inimigo. Né? Saul era inimigo de Davi. E aquilo só ia trazer mais dor, mais sofrimento para Davi, se associando com seu inimigo. Tanto é que o último momento desta fase de guerreiro é exatamente a fuga de Davi. Olha só o que diz as Escrituras aqui em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 29, e até o começo do capítulo 19, o versículo 1. Diz o seguinte, olha, então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Então, inimigo de Davi. Cada vez que o chefe dos filisteus saíam à batalha,
Davi obtinha êxito, mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi, mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. No final das contas, não adiantou ser genro do rei. Não adiantou estar na corte de Saul. Não adiantou ter aliança nenhuma com Saul. O que Saul queria era matar Davi. E ele falava isso abertamente, que o desejo dele era matar Davi. E o que sobrou para Davi? Ter que fugir, ter que ir embora, se esconder. E aqui termina essa fase guerreiro de Davi, com Davi fugindo da presença de Saul, porque Saul queria matá-lo. É claro que Deus não ia permitir que Davi morresse nas mãos de Saul, né? Deus estava no controle de tudo. Por mais que Saul tentasse, não ia dar certo. Mas Davi não precisava também ficar ali, né? Davi também não precisava tentar a Deus, né? Era mais do que mandatório para Davi fugir daquela situação. E às vezes, gente, a gente precisa fugir da aparência do mal. Se de repente você tem que sair do lugar onde você está, da situação que você está, procurar um outro caminho, fugir de um perigo iminente, fuja mesmo, corra mesmo, porque não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. É saber que a nossa vida está no controle de Deus e Ele vai nos levar para onde Ele quiser. Amém? A gente termina por aqui hoje. Na semana que vem a gente volta falando mais a respeito de Davi e agora como fugitivo, não mais como guerreiro. Então que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, fique na paz do Senhor e a gente volta em próxima aula em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.